X-Men Primeira Classe é o quinto filme da franquia dos X-Men, que até então focava apenas no Wolverine, Hugh Jackman, e que agora resolve apostar em novos atores, personagens, novas histórias. Para comentar o filme, tem aqui do meu lado um grande fã dos filmes dos X-Men, o ator Malcolm Bauer. O filme conta a história do épico início da saga dos X-Men. Na década de 60, durante a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia estão no meio de um conflito de armas nucleares. Antes dos mutantes se revelarem ao mundo, Charles e Eric eram apenas dois jovens descobrindo seus poderes e tentando deter a Terceira Guerra Mundial. Enquanto eles ajudam o governo norte-americano, outros mutantes se juntam aos serviços secretos da União Soviética. What do you know about me? Everything. A new species is being born. Help me guide it. Shape it. Lead it. Então, a grande sacada desse novo filme X-Men é trazer o Bryan Singer de volta, né? Que foi o diretor do primeiro e do segundo filme, que estava de volta agora como diretor e produtor, que no quarto filme, que contava a história do Wolverine, foi uma grande besteira, né? Foi o pior dos filmes, né? E agora esse filme é um prequel, ele se passa na história antes de todas as histórias dos outros, e eles conseguem acertar a mão, né? Muito. Foi muito legal essa retomada da série, principalmente depois do filme horrível que foi o Origins Wolverine, que deixou, acho que, todo mundo revoltado, não só os fãs, mas enfim, porque é um filme muito ruim. Mas eu confesso que quando disseram que iam fazer um prequel, eu fiquei com o pé atrás. Mas eu mordi a língua, eu confesso. Porque o filme funciona muito bem dentro do que ele se propõe. Tem bons personagens, é bem dirigido, e a mão do Bryan Singer pra deixar tudo com aquela cara de um filme que foi bem pensado, não um filme que foi feito só para ter explosões e efeitos especiais. E diferente daquele outro que focava o Wolverine e a história dele, esse foca a história de vários personagens, lá do começo da relação entre o Charles e o Eric, que eram amigos antes de se separar, e que mostra que não tinha um bom e um mal naquela época, né? Durante o filme, até eles deixam isso pra talvez contar nos próximos filmes, que tem fôlego pra isso, né? Sim. Deixam pra contar depois isso, e é um filme que tem tudo pra dar certo em bilheteria, novamente, como sempre arrecadou bem, fez boa bilheteria, que tem continuidade, né? Eu acho, primeiro, o que ganha muito esse filme acho que todo mundo que assiste X-Men sempre quis saber de onde veio a amizade e a posterior separação entre o professor Xavier e o Magneto, né? É uma história que eu sempre quis conhecer. O filme revela detalhes do passado de vários personagens, a gente não vai dar os spoilers aqui, né? Mas é muito interessante ver como uma amizade tão forte, onde você percebe, né, que existe muito respeito, muita compreensão entre eles, mas que chega um momento onde os ideais se distanciam e tornam-os rivais, né? É interessante pensar que nunca existiu uma inimizade entre eles. Você vê nos outros filmes, há muito respeito, e é muito legal ver de onde isso veio, ainda mais com atores como o Fassbender e o James McAvoy, que conseguem emular muito bem a interpretação do Ian McKellen e do Patrick Stewart. Você consegue ver claramente que esses personagens vão se tornar aquelas outras figuras no futuro, digamos assim. E desde o começo, desde o primeiro X-Men, eles trabalham com a questão do preconceito, né? Sim. Que eles são uma outra raça, tem preconceito. E nesse, além de ter muita ação, de tocar fundo na questão do preconceito, tem muito da auto-ironia, de falar várias línguas, mostrar a multiplicidade, de que eles estão em todo o país, além de algumas surpresas que aparecem no meio, tem, né? participações especiais que a gente também não vai comentar. Mas eu acho que uma coisa que tem que falar, que é muito legal do filme, é o fato dele se passar nos anos 60. No auge da Guerra Fria, né? Sim, KGB. Exatamente. E o figurino, a trilha sonora. Tem uma inocência na história, que os personagens estão descobrindo seus poderes, e que aquilo vai se tornando sério no decorrer do filme, até acontecer a guerra declarada entre humanos e mutantes. Mas até então você percebe que parece um bando de adolescentes se divertindo e que não sacaram ainda quão importantes eles são pro futuro da humanidade. Inclusive o próprio professor Xavier, né, que tá paquerando, que tá vaidoso, tá irônico, tem uma coisa jovial na história.
Que os outros filmes já vinham com um tom dramático do preconceito instaurado. Esse não, você percebe como foi acontecendo a coisa. Tirando, claro, a história do Magneto, que já é muito dramática desde o início. Quem viu o primeiro filme sabe, né? A história do Holocausto, que se aprofunda nesse filme. Tá certo. Obrigado, viu, Malcolm? De nada. Semana que vem tem mais CineDC. Pra quem gosta de filmes de ação, tá aí uma boa pedida pro final de semana. Tchau, tchau.